Agora nós vamos falar sobre uma função que é muito importante, que é a função recíproca. Ela é importante por quê? Porque quando você for analisar, quando você for encontrar, ainda mais vocês são da matemática, né? Quando vocês forem encontrar limite que vai para mais infinito, para menos infinito, né? Assíntotas verticais, principalmente, né? E horizontais também, né? Você vai usar essa ideia aqui, porque não existe conta a se fazer, você só precisa saber, ter a ideia, né? Então, o entendimento disso aqui é muito importante para você também entender por que os gráficos das inversas das funções trigonométricas, que vai ser matéria para a nossa segunda prova, são daquelas formas, né? Eles têm aquela forma. Então, você tem que entender essa situação aqui. 1 sobre x. O gráfico da função f de x igual a 1 sobre x. Alguém já viu esse gráfico aqui alguma vez? Desculpa, essa função. Alguém já trabalhou com essa função alguma vez na vida? Lá no ensino médio? Dá um alô aí. Aqui. Ok. Então vou fazer aqui o x e aqui o y. Beleza. Essa daqui é chamada de função recíproca. Então ninguém trabalhou com ela, né? Beleza. Isso aqui é uma hipérbole. Quando a gente chegar lá em geometria analítica, nós vamos ver que isso aqui é uma hipérbole, só que ela está rodada, 45 graus. Sentido horário, anti-horário vai dar na mesma. Não, rodada no sentido horário, anti-horário. O que nós temos que fazer para construir o gráfico dessa função? Eu vou pegar valores para x e substituir, né? Então, eu coloquei aqui uma tabelinha que está aqui no horizontal e eu estou pegando valores aqui, ó, para x, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e assim por diante. Ok? Ó, 1, 2, 3, 4. E eu peguei alguns outros valores aqui também. Ó. Entre o menos 1 e o 0, na verdade eu nem peguei o 0 aqui, ela não está definindo no 0, né? Entre menos 1 e o próximo número positivo, que está aqui, eu peguei o menos meio, menos 1/3, menos 1/4. Para esses valores de x aqui, quando eu jogo nessa função, o que acontece? Fazendo a continha, eu estou invertendo, né? Deixa eu fazer essa tabelinha aqui, que eu acho que talvez fique mais fácil para vocês enxergarem. Então, se eu pegar aqui x e aqui a minha f de x, que é igual a 1 sobre x. Então, se eu pegar aqui o valor 1, o resultado aqui vai ser o quê? Vai ser 1, porque é só eu jogar 1 aqui. Se eu pegar aqui 2, o resultado vai ser o quê? Eu jogo 2 aqui, vai ficar meio. Ok? Se eu pego 3, vai ficar 1/3. Ok? Então, vamos marcar esses valores aqui. 1, 2, 3, 1, meio e 1/3. Então, vamos marcar. Vamos marcar de verde. Vamos supor que esse aqui seja o 1, aqui o 2 e aqui o 3. Ok? Então, no 1, eu vou marcar aqui o valor 1, que é a altura 1 aqui, ó. Então, na altura 1. Então, vou marcar, a função passa por esse ponto, 1, ok? Nós jogamos aqui 1. Depois, 2,5. Então, no 2, eu vou passar aqui no meio, que é esse valor aqui. O meio está aqui, ok? 3, eu vou colocar aqui no 1/3. Então, está mais ou menos aqui. Okay. Então, a minha função passa por esses 3 pontos aqui. Ok? Ah, a Bruna está respondendo que não se lembra de ter visto. Não, eu também não estudei isso quando eu estava no ensino médio. Beleza. Vamos pegar... Então, assim, se eu pegar o 4, vai ficar 1/4.
Então vai ter um pontinho mais próximo aqui do eixo x, né? E assim vai. Okay? Vamos pegar agora números que... Aqui é o número 1, ok? Aqui é o número 1. Então vamos pegar números agora que está entre 0 e 1. Só para a gente fazer a continha. Né? Vamos pegar esses números aqui, ó, o próprio meio, ok? E o próprio 1/3. O meio e o 1/3. Quanto que é meio? Qual que é a imagem do meio quando eu coloco aqui? A imagem fica o seguinte, né? Eu vou ter o 1 sobre x, eu vou apagar o x e colocar o valor meio. Ok? Meio. Então isso aqui é multiplicação, divisão de potências, né? Divisão de frações, né? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso a segunda, vai ficar 2. Então, na verdade, aqui é 2. Ok? Então, vamos marcar aqui. No meio, ele vai subir aqui para o 2. Então, aqui, ó, esse aqui é o 1, aqui é o 2, ok? Então, ele vai fazer isso aqui, ó, aqui no meio, aqui é o meio, ok? Aqui é o meio, né, nesse cortezinho aqui. Então, ele vai lá para o 2, então ele vai passar aqui. E o 1/3, simplesmente eu inverto, né, o número, então vai ficar 3. Isso significa que, bom, aqui está 1, aqui é meio e o 1/3 está por aqui. Né? Então eu vou lá no 3. Tá aqui, ó, 3. Então vai ficar algo assim, ó, no 1/3, vai passar no 3, vai estar mais ou menos aqui. Ó. Isso significa que a minha função 1 sobre x, ela passa por todos esses pontos aqui. Ok? Passa por todos esses pontos aqui. Se nós enchermos isso aqui de ponto, e é o que o computador faz, né, ele coloca vários pontos e vai pintando, por isso que gera uma curva para a gente, visualmente falando. Né? Então, o gráfico da minha função para x positivo vai ficar mais ou menos desse jeito aqui. Ó. Okay. Vou fazer de novo aqui. Isso. Então ele vai ficar mais ou menos desse tipo aqui, ó. Ok? À medida que a gente anda, que a gente vai calculando para x maior, a imagem vai se aproximando de 0. Então por isso que a função faz isso. À medida que a gente vai avaliando o valor da função para x mais próximos de 0 aqui pela direita, okay? Os valores das funções vão crescendo. Imagina 1 sobre 1 milhão. A imagem é 1 milhão. Então a gente vai estar bem próximo aqui e bem alto. Então a função vai fazendo isso aqui. Então ela faz isso e faz isso. Nós chamamos essas duas retas aqui, o eixo x e o eixo y, de assíntotas. Por quê? Porque o gráfico eles tendem a ficar próximos dela à medida que a gente aumenta o número. Né? À medida que vai para mais infinito aqui, o gráfico tende a ficar próximo dessa reta. E aqui também, dessa também. Beleza? Então a gente já construiu uma parte do gráfico dessa função. Ok? Agora, e a parte... Quem que é o domínio dessa função, né? Quem que é o domínio dessa função? O domínio da função é qualquer número real diferente de 0. Eu só não posso colocar o número 0 aqui. Ok? Essa função aqui é uma função ímpar. Olha só. F de menos x é igual a 1 sobre... Vou jogar o menos x aqui. Jogar o menos x aqui. Isso aqui eu posso ver como menos 1 sobre x. Isso aqui é menos f de x. Ou seja, f de menos x é igual a menos f de x. Então é uma função ímpar. Isso significa que eu posso pegar o gráfico e fazer isso aqui, né? Fazer um espelho aqui e depois assim. Ou eu faço o espelho com respeito à origem, né? Eu pego o gráfico aqui e faço o espelho.
Isso significa que com essa informação eu já sei como é que vai ficar o gráfico dela para x negativo. Ok? Basta eu fazer assim, ó, assim e depois dobra. Então esse ramo aqui vai ser replicado aqui embaixo. Mas se a gente quiser simplesmente jogar números negativos, a gente pode jogar esses próprios números aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos meio, menos 1/3. O resultado será o quê? Menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos meio, menos 1/3, 2 e 3, né? 2 e 3. Então, quando o x é negativo, o y também será, ok? Então, basicamente, o que ela está fazendo é uma réplica aqui. O menos 1 leva no menos 1. Ó, menos 1 leva no menos 1. Então, a minha função passa por aqui. Passa por aqui, ó. Ok? Esse aqui é o menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1. Ó, menos 1, menos 1. Ok? Se eu colocar aqui menos 2, a função vai passar no menos meio, que vai estar aqui. E assim, se eu colocar o menos meio, a função vai passar aqui no menos 2. Ok? Então ela vai passar aqui, ó, por exemplo, vai passar aqui. Vai passar aqui também. E assim vai passar aqui 1/3, vai para o 3. Então vai passar aqui também. Então a minha função vai passar por esses pontos aqui. Ok? Então o gráfico dela vai ficar algo desse tipo aqui, ó. Vou pegar daqui que fica mais fácil de eu ver. Então o gráfico dela fica mais ou menos dessa forma. Quem entendeu a construção desse gráfico aí? Quem de vocês entendeu a construção desse gráfico? É só jogar valores. Ok? Bacana, beleza. É só jogar valores, né? Isso aqui, na verdade, ela não se afasta aqui, né? Deixa eu só pegar aqui que ela não se afasta do... Ela tende sempre a chegar. Okay? Isso aqui é gráfico de hipérbole, só que ela está rodada, quer ver? Vou fazer aqui para vocês verem. Ó, olha para esse gráfico aqui. Viu? Esse é o meu vizinho de cima. Acho que é esse aqui. Ok. Olha só. Ah, não, é aqui, né? Então, é mais ou menos essa é a hipérbole que vocês costumam conhecer lá no ensino médio. Né? Você tem as assíntotas da hipérbole, e isso aqui são os ramos da hipérbole. Né? Então, essa é a hipérbole, né? Então, essa daqui é a hipérbole, só que ela tá rodada. Né? E aí a equação dela fica sendo y igual a 1 sobre x. Né? Y igual a 1 sobre x. Gera essa hipérbole rodada. Né? Se você passar aqui, ó, isso aqui vai ficar xy igual a 1. Isso aqui é a equação de hipérbole. Xy igual a 1, de uma hipérbole rodada. Né? Beleza. Também chamada de função recíproca. Né? Agora o que nós vamos ver? Nós vamos ver algumas misturar essa função com certos tipos de potência. Ok? So let's do it. Aqui. Então, algumas funções associadas à função recíproca, né? São funções que têm essa cara aqui, ó. Então, basicamente, o que eu estou pegando? Eu estou pegando aqui uma função recíproca, que é 1 sobre x, e vou elevá-la a uma potência inteira positiva, uma potência natural.
Então ela vai ter essa cara aqui, ó, 1 sobre x elevado a n, onde n é natural. Então, por exemplo, aqui poderia ser o x ao quadrado, okay? 1 sobre x ao quadrado, ou 1 sobre x ao cubo. Vocês sabem construir o gráfico dessa função? 1 sobre x ao quadrado, 1 sobre x ao cubo, 1 sobre x à quarta, 1 sobre x à quinta. É simples, bastante simples, não tem conta para se fazer e é muito comum você se deparar isso num curso de cálculo e etc. Okay? E é simples. Tudo como base a função 1 sobre x. Agora eu estou colocando 1 sobre x ao cubo. Ok? E nós vamos estudar também o caso em que a potência aqui, ó, 1 sobre x, essa potência aqui, seja da forma 1 sobre n. O que significa 1 sobre n? Isso aqui, ó, significa que é 1 sobre... O que é uma potência da forma x elevado a 1 sobre n? Isso aqui é o mesmo que raiz enésima de x, né? X elevado a 1, né, na raiz enésima. Né? Quando o expoente ele é uma fração, o denominador da fração fica sendo o índice de uma raiz, no qual a base está. Né? E o numerador fica sendo o expoente da potência. Então aqui é 1, eu nem coloco. Né? Então nós vamos ver umas alterações das funções recíprocas que têm esse formato. Então seria 1 sobre raiz quadrada de x, 1 sobre raiz cúbica de x, 1 sobre raiz quarta e etc. Então são funções que têm essa cara aqui. 1 sobre raiz enésima de x, onde n é um número natural. Okay? E as funções são todas bem parecidas, bem semelhantes com a função recíproca. Tem alguns pontos onde todas elas são amarradas, da mesma forma que as funções potências eram amarradas no 0, 0, no 1 e no menos 1, 1 ou menos 1, menos 1. Né? Essas aqui vão estar sendo amarradas em 2 pontos também. Né? Você só tem que ter uma ideia de que às vezes tem uma diferençazinha, assim como lá nas funções potência. Então, para a gente entender, eu coloquei aqui, isso aqui foi feito no GeoGebra, ok? Isso aqui é gráfico de computador. Então, é isso, ok? Então, deixa eu ler aqui. A minha f é 1 sobre x, ela está de azul, é a minha função recíproca, ok? Ela está de azul aqui, ó, função recíproca. E a minha g é a função 1 sobre x ao quadrado. Então, note que eu estou pegando aqui, ó, a função recíproca, só que agora eu estou colocando um 2 aqui. E aí a minha pergunta é, qual é a relação entre esses dois gráficos? Esse que eu já sei, o gráfico dela é isso aqui, né? Coisa do tipo. E esse novo gráfico, ok? E essa é a questão. O gráfico de azul é a da função recíproca e o gráfico da 1 sobre x ao quadrado é o gráfico da verde. Eu tenho um ponto aqui importante, que é esse ponto 1, 1. Né? Vamos calcular aqui, ó. Vamos supor que a minha f é 1 sobre x ao quadrado. Quem que é a minha f de 1? É só você colocar 1 sobre 1 ao quadrado, que dá 1. Okay? Então, a minha função passa pelo ponto 1, 1. Então, eu vou marcar aqui, ó, o 1, 1. Tá vendo que a função verde passa por esse ponto 1, 1 também? Da mesma forma que a função recíproca que está de azul também passa pelo 1. Agora a questão é, e quando eu pego um número maior do que 1, o que acontece? Okay? Quando eu pego um número maior que 1, vou pegar aqui para facilitar o número 2. Aqui, ó, vou pegar aqui o número 2. Okay? Note que o gráfico da função recíproca está acima do gráfico da função 1 sobre x ao quadrado. Ok? Por que isso acontece? Vamos só fazer a continha. Né? Se eu pegar o número 2, né? Vamos pegar aqui, vamos jogar aqui, quem que é a minha f de 2? F de 2. Isso aqui é 1 sobre 2 ao quadrado, que é igual a 1 quarto. Ok? Agora vamos jogar aqui na função recíproca. Vamos chamar essa função recíproca... Eu estou chamando ela de f, né? E a outra de g.
Então vamos só mudar o nome aqui. Okay. Chamar essa função aqui de g. Essa aqui é uma função de g. E a recíproca eu vou chamar de... Vou manter o nome aqui de f. Então, quem que é a minha f de 2? F de 2 é meio. Ok? Então, a f de 2 é meio e a g de 2 é 1/4. Então, olha só, meio, 1/4 e meio. Então, quem é menor? Quem tem que ficar por baixo? A f ou a g? Quem tem que ficar por baixo? É quem teve o menor valor, ok? Então é a g. Isso significa que o que está acontecendo? Isso que eu acabei de fazer vale para qualquer x que eu pegar maior do que 1. Se eu pegar os 3, por exemplo, eu faço na f, vai ficar 1/3. E na g vai ficar o quê? 1/9. Então é bem menor. Isso significa que nessa região x maior do que 1, o gráfico da função g, que está de verde, tem que ficar abaixo do gráfico da função azul, que é a recíproca, que é a função recíproca. Vocês entenderam a ideia? É simplesinha, né? É só uma questão de conta, né? Então sempre... Okay? O fato de você elevar ao quadrado, o denominador está ao quadrado, quando o número é maior do que 1, esse denominador vai ficar muito maior. Esse é o moral da história. Então você está pegando uma fração onde o numerador é maior do que um outro numerador. Então essa fração é menor. Beleza? Ok. E quando eu pego um número entre 0 e 1, o que acontece? Quando eu pego um número entre 0 e 1. Acontece o contrário, né? Dá pra gente ver que quando eu pego um número entre 0 e 1, o gráfico da recíproca está abaixo do gráfico da 1 sobre x ao quadrado. Se eu pegar aqui, ó, quanto que é a g de meio? Isso aqui é 1 sobre meio ao quadrado. Isso aqui é 1 sobre 1/4. E isso aqui dá 4. Ok? Agora, quanto que é a f de meio, que é a função recíproca? Isso aqui é 1 sobre meio, que é 2. Então, note que a minha g tem que ficar por cima. Ok? Porque o resultado aqui deu 4, o resultado aqui dá 2. Então, a minha g tem que ficar por cima. Então, eu vou olhar só nessa região. Aqui, ok? Só nessa região, de 0 a 1. Então, note que nessa região, a minha função verde está acima da função azul. Como que eu sei que está acima? Né? Porque fica meio estranho de ver aqui. É assim, ó, você vai passar uma reta na horizontal e ela vai cortar aqui, nesse ponto aqui, da verde, e nesse ponto aqui da azul. Então, o corte da verde sempre fica acima do corte da azul para qualquer reta vertical que eu passar, cortando nesse intervalo 0, 1. Ok? Então, é isso. Como... Beleza. Agora, essa função aqui, a minha função g... Aqui, ó. A minha função g... Cadê a função g? Aqui. Essa minha função g... Né? Ela é... Ela está aqui também, né? Ela é uma função par. Faça esse teste, ela é uma função par. Jogue menos 1 aqui, vai ficar ao quadrado, o menos vai sumir. Então, g de menos x é igual a g de x. Isso significa que tudo que eu fizer no gráfico para x positivo, eu vou fazer uma rotação, uma rotação aqui com respeito a esse eixo x, esse eixo y, e eu vou simplesmente ter construído o gráfico da minha função para cá. Primeiro eu construo para x positivo. Se eu sei que ela é uma função par, eu só pego aqui e jogo para cá. Na verdade, não é uma reflexão, ok? Porque se tivesse aqui, eu não poderia mandar para cá. Primeiro eu faço daqui e mando assim, só como virar a página de um livro. Né? Então, eu gero esse outro ramo aqui.
Então, esse ponto aqui é o ponto menos 1, 1, ok? Esse ponto aqui é o ponto menos 1, 1. A função passa por aqui também. Então, esse aqui é o gráfico da função 1 sobre x ao quadrado, ok? A função 1 sobre x está de azul como base. 1 sobre x ao quadrado. Agora vamos em 1 sobre x ao cubo. O que acontece com 1 sobre x ao cubo? Olha, aqui está o mesmo estilo, ó. A 1 sobre x está aqui. Isso aqui é 1 sobre x ao cubo agora, ok? Ó. A 1 sobre x está aqui. Passa novamente pelo ponto 1, 1. Ó, se eu jogar 1 aqui, o resultado vai dar 1. Então, ela passa por aqui. Ela está de azul, a recíproca está de azul. Beleza. Quando eu pego um valor de x maior do que 1, por exemplo, 2, e jogo aqui, ó, aqui vai dar meio. Aqui vai ficar 1 sobre 2 ao cubo, dá 1/8. Então, a g tem que ficar, o gráfico da g tem que ficar por baixo do gráfico da f. Aqui para frente. E está, tá vendo? Ó, o gráfico da g está por baixo, okay, do gráfico da f. Okay? E no intervalo entre 0 e 1 acontece o contrário. Se eu pegar meio, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 8. Se você jogar meio aqui. Isso significa que o gráfico da g tem que estar por cima do gráfico da f nesse intervalo. E está. Né? Se eu passar uma reta aqui, né? Aí, ó, tá cortando aqui, e enquanto que a outra está cortando aqui. Então, o gráfico da g está por cima do gráfico da f, ok? Nesse intervalo aqui. Beleza? Agora, e como é que... Então eu tenho um ramo, né, 1 sobre x ao cubo, novamente passa pelo ponto 1, 1, ok? E tem mais ou menos o mesmo estilo da 1 sobre x, ok? Agora, e como que é o gráfico dela para x negativo? Então, aí eu vou ver aqui, olha, que essa daqui é uma função ímpar. Ó, se eu calcular aqui, ó, g de menos x, isso aqui é 1 sobre menos x ao cubo, que é igual a menos 1 sobre x ao cubo. Ok? Então, g, que é igual a menos g de x. Então, eu acabei de ver que g de menos x é igual a menos g de x. É uma função ímpar. Então, o que eu faço para gerar o gráfico dela? Eu mando para cá e depois mando para cá. Faço uma reflexão aqui. Ok? Então, essa parte aqui que está de verde aqui, okay, ela vai ser espelhada aqui. Vai passar pelo ponto menos 1, menos 1. Né? Novamente, se eu jogar menos 1 aqui, vai dar menos 1. Okay? E vai ter o mesmo estilo. O comportamento dela com respeito à função recíproca vai ser o mesmo. Ok? É isso. Quem entendeu aí uns 80% dessas duas funções? 1 sobre x ao quadrado e 1 sobre x ao cubo. Eu acabei de fazer 1 sobre x ao quadrado e 1 sobre x ao cubo. Até aqui você entendeu? Beleza. Aí, qual é a diferença entre a 1 sobre x ao quadrado e a 1 sobre x ao cubo? A diferença é essencial. Olha só a verde. 1 sobre x ao cubo. Se eu pegar aqui, ó, 1 sobre x ao cubo. Quando o expoente é ímpar, esse expoente aqui é ímpar, eu vou ter um ramo aqui no primeiro quadrante e o outro no terceiro. E quando o expoente é par, 1 sobre x ao quadrado, eu tenho um ramo no primeiro e o outro ramo no segundo. Ok? Ó, primeiro e o outro aqui no segundo. Ok? Os gráficos dessa função aqui não pode assumir valor negativo, né? Então vai ficar para cima. Então isso é o essencial para você comparar uma com a outra. Ó. Primeiro e terceiro,
Quando for par, primeiro e segundo. Ok? Isso é o essencial. Agora, como que seria o gráfico de 1 sobre x à quarta? Se eu apagasse aqui ó, e colocasse 1 sobre x à quarta. Seria o mesmo estilo do 1 sobre x ao quadrado, ok? O gráfico de 1 sobre x elevado a número par vai ter esse estilo aqui, ó. Vai passar pelo ponto 1, 1 e menos 1, vai ter esse estilo. E o gráfico da função 1 sobre x elevado a ímpar, 1 sobre x elevado a ímpar, 1 sobre x elevado a 73, vai ter esse mesmo estilo, vai passar por aqui e vai passar por aqui. Okay? Vai passar por esses dois pontos, vai ter mais ou menos esse mesmo comportamento, não vai ter muita diferença. Se você jogar isso aqui no GeoGebra, por exemplo, né, e jogar 1 sobre x elevado a 3, você vai ver que é mais ou menos o mesmo estilo. Ok? Nem o gráfico verde, nem o gráfico... O gráfico azul a gente já viu que não tocava, né? O gráfico verde nunca vai tocar. O negócio é porque isso aqui é feito por computador, né? E o computador tem as limitações, né? Não tem como ele mostrar que isso aqui nunca encosta, né? Mas o fato é que ele nunca encosta, ok? Então, sobre o eixo x. Por que que ele nunca vai encostar no eixo x? Vamos olhar, por exemplo, para essa daqui, 1 sobre x ao cubo. Ok? 1 sobre x ao cubo. Quando é que uma função corta o eixo x? Ela corta o eixo x num certo valor, x0, no qual a imagem do x0 é zero. Se eu chamar essa função aqui de h, e ela está cortando o eixo x, então eu sei que o h, ela está cortando o eixo x nesse valor para x, o h de x0, então o h de x0 é zero, ok? Aí a questão é, olhe para essa expressão, quando é que isso aqui é zero? Quando é que isso aqui é zero? Quando é que existe algum valor para x que eu jogo aqui de tal forma que essa fração seja zero? Essa é a questão. Alguém sabe responder aí? Se existe um valor de x que eu jogo aqui, cujo resultado é zero? Nunca, né? Por que nunca? Por quê? Porque quando você tem uma fração, ó, a sobre b, primeira coisa, o denominador é sempre diferente de zero, ok? Porque não existe divisão por zero. E essa fração é zero, ela é zero, se e somente se o numerador for zero. Ok? Somente quando o numerador é zero é que uma fração zera. Né? Agora, olha só para o numerador dessa fração. O numerador aqui é fixo. Okay? Ele está fixo. É um número fixo. 1, acabou, ele não vai se mover. Ele é 1, então o numerador nunca é zero. Isso significa que você pode procurar eternamente um valor de x para jogar aqui e tentar dar zero, você nunca vai encontrar. Isso significa que nunca vai existir um valor de x que quando você joga na expressão zera, ou seja, o gráfico não pode cortar o eixo x. Por mais que ele pareça que ele vai cortar, mas ele nunca corta. Então, ele, na verdade, ele só se aproxima. Beleza? Então, essa é a justificativa algébrica da coisa. Beleza? Então, é isso aí. Resumindo, 1 sobre x ao cubo, aqui. 1 sobre x ao quadrado, aqui. 1 sobre x elevado a ímpar, aqui. 1 sobre x elevado a par, aqui. Beleza? Agora, eu vou fazer 1 sobre raiz de x. Ok? Agora nós vamos fazer 1 sobre raiz de x. Um sobre raiz de x. Pensa nessa função aqui, ó, 1 sobre raiz de x. Quem é o índice aqui da raiz? É 2, ok? Par.
par. Isso significa que o meu x ele não pode ser negativo, ok? Não pode ser zero porque está no denominador e não pode ser negativo porque está dentro de uma raiz com esse índice par. Então isso aqui é maior que zero, é positivo, o x tem que ser positivo. Isso significa que o gráfico dessa função, 1 sobre raiz de x, ele só assume valores para x positivo. Isso significa que no gráfico só vai ter gráfico para x positivo, ok? Como também esse valor, no geral aqui, é positivo, não só o x, mas o resultado disso aqui é positivo, então vai ficar positivo para x e para y. Significa que o gráfico está sempre aqui no primeiro quadrante. Se você for fazer um teste, joga o número 1 aqui. Quando x é 1, 1 sobre raiz quadrada de 1. Dá 1 sobre 1, que é 1. Então, novamente, a minha função está passando pelo ponto 1, 1, que está aqui de amarelo. Então, ela está amarrada nesse ponto 1, ok? Agora, o que acontece quando eu pego um valor maior do que 1? Se eu pego 2, por exemplo. Então, como é que seria aqui? Ó? Vamos pegar o número 4, que vai ficar mais fácil de eu fazer. Vou pegar aqui o 4, por exemplo. Esse aqui é eu vou pegar o valor 4 aqui. Eu tenho a minha f, que é a recíproca, e a g, que é essa daqui. Então, vamos calcular aqui. Quem que é a g avaliada aqui no 4? G em 4 vai ficar 1 sobre raiz quadrada de 4, que é igual a 1 sobre meio. Ok? Bom, e na recíproca? Como é que fica na recíproca? A f de 4. Isso aqui é 1 sobre 4, que é 1 quarto, que é 0,25. Né? Você tem 1 quarto e aqui você tem meio. Okay? Ou seja, a minha recíproca ela dá valores menores do que a minha função g. A minha função g ela tem que ficar por cima. Ok? E é isso que acontece. A g está de vermelho aqui. Ó. Então, nessa região acima do 1, a minha g tem que ficar acima. Ok? Da minha função recíproca. Tem que ficar acima. E o que acontece se eu pegar entre 0 e 1? Se eu pegar o número meio aqui, ou o número 1 quarto? Vai ficar o contrário, né? Se eu jogar 1 quarto aqui, vai ficar 1 sobre raiz de 1 quarto, que é 1 sobre meio. Okay? Aí eu jogo para cima e fica 2. Enquanto que esse daqui vai ficar 4. Então, nesse aqui, a recíproca... Se eu jogo 1 quarto aqui, né, vai ficar 4. Então, a recíproca tem que ficar por cima. Então, inverte a situação aqui. Ó. Nessa região, a recíproca, o gráfico da recíproca fica por cima. Okay? Ó, se eu jogar aqui, ó, o gráfico está por cima. Está encostando aqui, enquanto que a outra está encostando aqui. Ok? Então, note que é mais ou menos o mesmo estilo do gráfico da função 1 sobre x elevado a alguma coisa. A diferença, todas elas passam por esse ponto, a diferença é porque anteriormente estava assim, né? A nova função ficava por baixo aqui e por cima aqui. E agora está ao contrário. Ó, tá vendo? Ó, ficava por baixo aqui e por cima aqui. Agora está ao contrário. Agora está por cima aqui e por baixo aqui. Mas está amarrado no ponto 1, que é a informação importante. O estilo da função que você tem que saber. Ok? Beleza. E detalhe. Expõe índice par, função você só vai ter para cá. Ok? Agora, e quando for 1 sobre raiz cúbica de x? O que vai acontecer? 1 sobre raiz cúbica de x, aqui é o mesmo estilo, passa pelo 1, aqui sempre é por cima, aqui sempre é por baixo da recíproca, tá, beleza? Agora a questão é, eu posso assumir valores negativos aqui? 1 sobre raiz cúbica de x. Eu posso jogar valores negativos aqui? Essa é a questão. Posso jogar valores negativos aqui? Posso jogar valores negativos aqui, porque o índice aqui da raiz aqui é ímpar. Então, eu posso jogar raiz cúbica de menos 8. Dá menos 2. Menos 2 ao cubo é 8, menos 8. Então, beleza. Então, ele assume valores negativos. E nós podemos ver que isso aqui é uma função ímpar. Se eu jogar um menos aqui, ele acaba saindo aqui para fora.
Então eu tenho que a minha g de menos x é menos g de x. Isso significa que simplesmente vai ter um espelho aqui com respeito à origem, né? Então eu vou mandar para cá, o que é equivalente a fazer isso. Então o gráfico, então vai ter gráfico para x negativo e o gráfico vai se comportar dessa forma. É um espelho daqui, né? Dessa forma, com respeito a esse ramo da recíproca, passando pelo ponto menos 1, menos 1. Então o gráfico vai ser isso aqui. No geral, quando aqui é ímpar, isso acontece, ok? Ímpar. Poderia ser menos 311, quer dizer, 311. Né? Vai ser o mesmo estilo, vai passar por esse ponto, vai passar por esse ponto, vai o mesmo comportamento. Ok? Então, novamente, qual que é a diferença? Aqui, quando é par, só tem um ramo. E o comportamento com respeito ao outro é a mesma. Quando é ímpar, tem os dois ramos. Ok? Então, resumindo essas funções, vamos lá aqui, resumindo. Nós vimos 1 sobre x elevado a n e 1 sobre raiz enésima de x. 1 sobre x elevado a n. Quando é par, os dois ramos estão em cima. E são amarrados por esse ponto aqui. Quando é ímpar, um ramo aqui e outro aqui. E amarrados por esses dois pontos. Da raiz, passa, quando é par, só tem um ramo e passa por aqui, não tem nada aqui embaixo. E quando é ímpar, tem os dois ramos e amarrados ambos por esses pontos aqui. Beleza? Então esse é o resumo. Então essas são as funções, essa é a função recíproca e as suas potências, misturado com as potências. Ok? Nós vamos fazer exercícios sobre isso aqui, né? O que nós teríamos que fazer agora seria uma bateria de exercícios. Só que eu já fiz vários desses exercícios aqui na outra turma, eu vou deixar, vou ver se eu monto o link aqui para vocês verem, mas de todo modo nós vamos ter a nossa aula oficial de exercícios na segunda-feira. Ok? Então eu vou deixar para fazer esses exercícios aqui na próxima aula. Ok? Deixa eu só pegar essa A aqui, só para não passar 100% batido. Deixa eu pegar aqui, ó. Como que eu faço o gráfico dessa função aqui? Eu vou pegar como base uma função g, que é a função 1 sobre raiz cúbica de x. Ok? 1 sobre raiz cúbica de x. Como que é o gráfico da função raiz cúbica? Como que é o gráfico da função raiz cúbica? Vou pegar aqui, ó. E aqui. Bom, eu sei que o gráfico da função raiz cúbica passa por aqui, ó. Pelo 1, ela faz algo desse tipo aqui, ó. 1 sobre raiz cúbica. Ok? Tá certo, ela vai fazer algo um pouquinho mais inclinado, mas beleza, o importante é que ela está passando por esse ponto. Isso aqui é importante, ok? E tem mais um ramo aqui, né? Vai passar por aqui, vai fazer assim, ó. Okay? Só essa partezinha aqui que eu não... Beleza. Então isso aqui é a 1 sobre raiz cúbica. Passando por esse ponto aqui também. Okay? Agora, eu estou querendo somar 1. Que é, na verdade, a minha f é 1 sobre raiz cúbica mais 1. A f de x. É 1 sobre raiz cúbica de x mais 1. O que eu faço quando eu somo 1 por fora da função? Eu simplesmente pego essa função e translado uma unidade para cima. Ok? Então, essencialmente o que está acontecendo seria isso aqui, ó. Você pega o eixo x e translada uma unidade para cima. O eixo x vai ficar aqui, ó. Vou colocar pontilhado. Ok? Ele vai ficar aqui. Né? O eixo y manteve, então eu só joguei uma unidade para cima. E agora eu faço o gráfico. Os meus novos pontos aqui, esse ponto que estava aqui vai ficar uma unidade para cima. Então ele vai ficar aqui, ó. Aqui. E esse ponto que está aqui vem uma unidade para cima. Okay? E aí eu tenho que fazer o gráfico da função raiz cúbica de x, só que olhando agora para o eixo y e para esse novo eixo pontilhado. Ok?
E você esquece a verde. Esqueça a verde. Ok? Então, você tem que olhar para o eixo pontilhado. Então, ó, vai ficar algo desse tipo aqui, ó. Aqui e aqui. Okay? Então, o gráfico da vermelha, que é o gráfico da minha função que eu quero. Okay? Eu vou apagar o gráfico da verde aqui para... Então, esse daqui é o gráfico da minha função. Note que ela passa por esse ponto aqui, ó. Quem que é esse ponto? E passa por esse outro ponto aqui. Alguém consegue me falar quem são esses pontos aqui? P e Q? Mas esse é o gráfico. Eu só peguei o gráfico da 1 sobre raiz cúbica de x e joguei uma unidade para cima. P e Q, valendo meio pontinho aí. Quem acertar, ganha. O primeiro que falar, hein? Vamos lá. Primeiro que acertar pelo menos um desses. Tô brincando, não, tô falando sério, hein? Acertou, ganhou meio pontinho. Que eu adiciono na prova, não na média, né? Adiciono na prova. Ninguém? Ninguém? Tá simples, hein? O que é 1 e 2? Exatamente, ó. A Bruna já angariou meio pontinho. Então, o que é 1 e 2? Exatamente. Esse aqui é o ponto 1, 2. Beleza? Porque ele era o 1, 1. Eu transladei uma unidade para cima, então ele foi para 1, 2. Simples assim. Ok? Beleza, muito bom, Bruna. Muito bem. E o que? Falou o que, né? E o P? O P é menos 1, 0. Né? O P é menos 1, 0. Ok? Beleza. Então, esses aqui... Isso, exatamente. Isso, não. É menos 1, 0. Menos 1 para x e 0 para y. Esse ponto aqui. Beleza. Agora nós vamos falar... Então, a gente vai fazer mais exercícios na próxima aula. Ok? Isso aqui é só para dar uma ideia que a gente vai ter que transladar e tal. Ok? Funções inversas agora. Nós vamos falar sobre as funções inversas. E agora a gente vai fazer uma continha, ok? Composição de funções. Né? Antes de falar propriamente das funções inversas, eu digo o seguinte, ó, dadas duas funções f e g, a função composta, f composta com g, também chamada de composição de f e g, é definida por isso aqui. Né? F composta com g de x é f de g de x. Ok? E aí eu tenho alguns exercícios aqui para vocês fazerem. Eu vou fazer uns exemplos aqui e deixar mais exercícios lá, deixar aqueles lá para a gente fazer depois. Vamos começar com alguns exemplos aqui. Então, exemplos. Eu tenho aqui, eu vou pegar a minha função f de x, que é igual a, vou colocar aqui x ao quadrado, e a minha g de x, que é igual a
Ok, 1 sobre 1 mais x. Ok, 1 sobre 1 mais x. Note que isso aqui é uma função recíproca que está transladada. Isso significa que você já é capaz de fazer o gráfico dessa função aqui. Ok, nós já estudamos isso aqui. Ok, é só você pegar, você está somando 1 lá dentro do argumento, então você tem que voltar à função. Você pega a função recíproca e retraia ela uma unidade. Né? Volta uma unidade no eixo x. Beleza? Mas a gente vai fazer exemplos disso aqui. Exercícios, né? Então, dado essas duas funções, eu quero calcular a composição f composta com g. Então, f composta com a g de x. Vou colocar aqui um pouquinho. F composta com a g de x. Okay. Então, isso aqui, por definição, é a f avaliada na g. Okay? F avaliada na g. Isso aqui é a f avaliada na g. Mas quem é a g? A g é tudo isso aqui, ó. Então, eu vou pegar essa parte aqui e jogar aqui dentro. Então, vai ficar a f de 1 sobre 1 mais x. Ok? Mas o que a f faz? A f pega qualquer coisa aqui e eleva a coisa ao quadrado. Ok? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que pegar tudo que está aqui e elevar ao quadrado. Então, isso aqui dá o quê? 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Ok? Então, essa daqui é minha f composta com a g. Ok? É a minha f composta com a g. Ok? E a minha g composta com a f agora? Porque eu posso compor assim ou o contrário, né? Quem que é a minha g composta com a f? Eu posso compor a f com a f, a g com a g também. Inclusive o exercício ele pede isso. Vamos fazer aqui pela lateral. Aqui, ó. Deixar aqui ali. G composta com a f de x, isso aqui é igual a, vamos colocar aqui, isso aqui é a g avaliada na f de x. Então, isso aqui é a g. Note que isso aqui, a composição, para você fazer esse tipo de exercício, talvez é um exercício que você goste mais, porque é continha. Você tem que fazer uma continha mecânica. Pode errar e tal, mas faz uma continha mecânica. A parte gráfica é uma parte mais de análise de raciocínio. Você não tem coisa para você fazer. Okay? Ou você sabe e faz num piscar de olhos, ou você não sabe e acabou. Né? Aqui é o contrário. Você pode saber, mas você vai ter que ficar fazendo a continha. Beleza? Então, a f composta com a g agora. F composta com a g. Desculpa, g composta com f. Eu vou jogar o valor da f aqui dentro. Mas quem que é minha f? É x ao quadrado. Então, vou jogar x ao quadrado aqui, ó. X ao quadrado. Mas o que a minha g faz? Então, isso aqui é... O que a minha g faz? A minha g está aqui, ó. Ela vai pegar qualquer coisa e mandar nessa expressão. Onde é a coisa que tiver aqui dentro, a expressão que estiver aqui dentro, vai entrar nessa posição aqui, ó. Nesse estilo, vai entrar nessa posição. Então, tem que montar esse estilo e o que tiver aqui dentro eu coloco nessa posição. Então, isso aqui dá o quê? Isso aqui dá exatamente 1 sobre 1 mais... Ó, montei o mesmo estilo da função. Ok? Agora eu jogo o que tiver aqui dentro, que é o x ao quadrado. Ok? E é isso. Note que não tem nada a ver uma com a outra, olha. Olha só. A f composta com a g é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Enquanto que a g composta com a f é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Aqui, se você for distribuir os quadrados, vai ficar 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Aqui está 1 mais x elevado ao quadrado. E aqui o quadrado está só no x. Ok? É completamente diferente uma coisa da outra.
Beleza? Bom, vamos fazer mais um exemplo aqui para ficar tranquilo. Vou pegar aqui a minha f sendo a função... Nós não falamos sobre as funções trigonométricas ainda, oficialmente. Mas eu vou colocar aqui porque dá para a gente fazer continha com ela. Mas oficialmente nós não falamos. Então eu vou colocar aqui, ó, quanto que é a minha f é seno de x mais 1. Okay? E a minha g e nem da exponencial, né? A minha g é a raiz quadrada de e elevado a x. Ok? Talvez essas funções sejam um pouquinho... tá bom, deixa eu fazer um exemplo mais simples aqui. Só o seno e só o exponencial. Primeiro. Então, vou pegar aqui o seno e aqui a exponencial. Okay? Então, vamos fazer a composição. Quem que é a f composta com a g? A f composta com a g é a f avaliada na g de x. Isso aqui é quem? É a f da g de x. Quem que é a g? É a e elevado a x. Ok? Mas quem que é a minha f? A minha f é a seno. Ok? Então é seno de alguma coisa. Então isso aqui vai ficar seno da coisa que tiver aqui dentro, que é o e elevado a x. Okay? Então, essa daqui é a minha composição. F composta com G, F bola G. Okay? Agora, vamos fazer a função G composta com F. Aqui. G composta com a F de x. G composta com f de x, isso aqui é o quê? Deixa eu colocar daqui. Isso aqui é a... Vou colocar aqui na frente mesmo. Isso aqui é a g da f de x. Então, isso aqui é a g. Quem que é a minha função f? O que a f faz? Ela é a seno. Então, eu vou jogar a seno aqui dentro. Okay? Seno de x. Então, isso aqui é... O que a g faz? A g, ela pega qualquer coisa e coloca no argumento aqui da exponencial. Ok? Então, isso aqui será e elevado a isso, seno de x. Seno de x. Novamente, nós não falamos ainda sobre as funções trigonométricas e exponenciais. Vai ser tema da próxima prova. Mas a nível de simplesmente fazer composição, beleza. Pode só pegar e fazer e treinar nas composições. Pode cair em prova normal. Não estou exigindo você saber fazer gráfico e interpretar outra coisa além disso. É só fazer a continha. Ok? Então, note que, dadas essas funções f e g, nós temos as compostas, né? F composta com G, G composta com F, e da coisa diferente, né? Sendo da exponencial de x e a exponencial da seno de x. Não tem nada a ver uma com a outra. Né? Por exemplo, essa função aqui, a imagem dela está entre 0 e 1, entre menos 1 e 1, porque né, a função vai estar entre menos 1 e 1. E isso aqui é uma função exponencial, a imagem dela é sempre positiva. Então, assim, não tem nada a ver uma função com a outra. Né? Ok? Beleza. Bom, então é assim que nós fazemos as composições de funções, de função. Então, a lista de exercícios seria vocês fazerem essas compostas aqui, né? Eu já fiz vários desses aqui também, vou deixar o link lá. Então, por exemplo, você pegaria aqui a 35, você tem a F e a G, você faria F composta com G, G com F, F com F e G com G.
também, ok? É isso aí. Isso aqui é a lista de exercícios das compostas, né? O porquê que eu estou falando da composição? É só para dizer que quando a gente define, né, nós vamos definir a função inversa, a composição entre uma função e a sua inversa é a função identidade, ou basicamente é uma função que não altera o argumento não altera o argumento, né? Mas nós vamos chegar lá ainda. Oficialmente eu ainda não falei. Ok? Quem está aí assistindo a aula? Vamos ver. Dá um alô aí, só para eu ter ideia. Então vamos lá. Uma função ela é injetora. Uma função é chamada de injetora se ela nunca assume o mesmo valor duas vezes. Isto é, se ela não assume esse valor aqui. Se isso aqui satisfaz. Se x e y é diferente, x1 é diferente de x2, então a imagem é diferente também. Tá aí então, Bruno? Beleza. O que isso significa geometricamente? Ah, não, claro. Não, claro. Pode perguntar para minha turma se por acaso você esbarrar com ela aí. Eu costumo fazer isso. Tá, os meio pontinho e tal. Para várias questões, né, que eu pergunto. Uma função ela é injetora se nenhuma reta horizontal intercepta seu gráfico em mais de um ponto, ok? Quem é a reta injetora? Quem é a função injetora aqui? Vou fazer duas curvas aqui, e aí a questão é: deixa eu colocar aqui, ó. Opa. Aqui e aqui. Eu tenho duas funções, uma função f e uma função g. Quem é a função injetora? Okay. Então, vou até diminuir um pouquinho aqui. Olha só, uma função é chamada injetora se ela nunca assume o mesmo valor em duas vezes. Isto é, se isso aqui acontece. Então, eu tenho dois gráficos. Quem é a função injetora? A f ou a g? A Ana Clara também está aqui. Beleza. Quem que é a função injetora? A f ou a g? Alguém tem alguma ideia? Bom, para você descobrir se uma função ela é injetora, o que você tem que fazer? Você tem que... Ela não pode assumir o mesmo valor para dois pontos distintos, ok? Alguém sabe disso aqui? Só para ter ideia. Alguém sabe disso aqui? Vocês já viram função injetora? Vocês já devem ter visto função injetora, né? Mas não sei se no graficamente, vocês já tinham visto e tal. Alguém sabe responder esse daqui? Qual dessas duas funções que é injetora? Ok. Geometricamente falando, o que você vai fazer? Você vai passar retas horizontais. Quando você passar uma reta horizontal,
e essa reta horizontal. Cortar o gráfico em dois pontos distintos, isso significa que você vai ter dois valores distintos para x. Vou colocar aqui x0 e x1. Ok? Cuja imagem é um único valor aqui. Okay? Esse único valor tanto faz, né? Eu chamá-lo de f de x0 como f de x1, porque é o mesmo valor, né? F de x1. Então, note que eu estou tendo dois valores distintos, x0 e x1, tal que com a mesma imagem. E a definição de ser injetor é exatamente dizer que se eu tiver dois valores distintos, né, sempre que o x1 for diferente do x2, a imagem é diferente. Isso que é ser injetora. Isso significa que essa função não é injetora. Não é injetora. Ok? Agora, aquela função ela é injetora? Geometricamente falando, olha, se eu passar retas horizontais aqui, ó, acabou. A reta horizontal só cortará o gráfico dessa função num único ponto. Sempre. Ok? Então, nesse caso aqui só está cortando aqui, aqui. Ok? Beleza? Isso significa que essa é injetora e essa não. Geometricamente é simples de você descobrir se é uma função injetora? Extremamente simples. É isso aí. Você olhou. Se ela fez alguma coisa que quando você corta vai em dois pontos, deixa de ser injetora. Beleza? E aí a definição de uma função inversa. Essa daqui é a definição, né? Se eu tenho f de x igual a y, então uma função inversa, ela é uma função que satisfaz uma função inversa. O nome da função inversa geralmente você coloca f, 1 menos 1 aqui, né? Então essa nova função, quando eu aplico ela no y, eu volto para o x. Então essencialmente o que está acontecendo é o seguinte: você tem duas caixinhas aqui, uma função f e aqui uma função g. Se você entra com o número 3 aqui e ele sai para cá 9, e aí você entra aqui na minha função g, deixa eu chamar ela de h aqui para não confundir com 9. Você pega aqui uma função h. E você entra aqui na h e sai 3. E na volta também, né? Você está aqui com 3. Passa aqui pela h, sai raiz de 3. Okay. E aí depois você passa aqui pela f e sai o quê? Sai 3. Moral da história: entrou 3, saiu 3. Entrou 3, saiu 3. Então não importa o que essa função faça, essa daqui vai desfazer. E o contrário, não importa o que essa função faça, essa daqui vai desfazer. Então uma é a inversa da outra, entendeu? Ser inversa é desfazer o que uma outra coisa fez. E aí uma é a inversa da outra. Por isso que quando você não está conversando com alguém que você não concorda com a pessoa, só é possível você não concordar com a pessoa se ela também não concordar com você. Então uma coisa é a inversa da outra. Nesse caso aqui, a minha função h, ela leva esse nome aqui, ó, f elevado a menos 1, ok? Nesse caso aqui, a minha função f é a função x ao quadrado, valendo mais meio pontinho. Quem que é a expressão da f inversa? Mais meio pontinho para alegrar o sábado. A minha f é elevar ao quadrado, ó. Quem que é a minha inversa? A Ana Clara já ficou mais esperta agora, né? Pá, já
da outra a Bruna pegou. Exatamente, é a raiz quadrada de f, né? Se for a raiz de f, é a raiz quadrada de f. Então, mais meio pontinho. Depois vocês têm que eu não estou com uma lista aqui, mas eu tenho que anotar. Então, raiz quadrada de x. Por quê? Porque, olha só, eu tinha o 3, eu passei dentro dessa caixinha, saiu 9. Então, na verdade, eu estou elevando ao quadrado. Aí eu peguei o 9, passei dentro dessa caixinha e saiu 3. Então, o que está acontecendo? Para desfazer. O desfazer ou elevar ao quadrado é extrair a raiz quadrada. Então, isso aqui desfez. Agora, vamos começar aqui da mesma forma. Eu pego o 3, passo dentro dessa caixa, sai quem? Sai a raiz de 3. Aí eu pego esse raiz de 3, passo dentro dessa caixa e sai 3. Okay? Então, de fato, uma é a inversa da outra. Okay? Uma está desfazendo o que a outra está fazendo. Beleza? Eu não sei se é por gap de internet, do que a Bruna respondeu depois, mas está valendo também. Beleza. E isso aqui, em termos de composição, significa o seguinte, olha, se eu pegar a minha F e compor com a H, né, ou seja, com a minha F inversa, né, com a F inversa, se eu pegar a minha F e compor com a F inversa, avaliado no X, dá só o número X. Essa é a situação. Eu pego a F inversa, aí eu misturo com a F. Dá um resultado. Aí a outra, a F original, desfaz. Então sobra só o próprio X. Por exemplo, se eu pegar aqui a raiz, né? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, a F de X sendo X ao quadrado. Estou pegando só X positivo. Okay? X maior ou igual a zero. E a F inversa de X é a raiz quadrada de X. Beleza? Então, quem que é a F composta com a F inversa de X? Isso aqui é a F da F inversa de X. E isso aqui é o quê? Deixa eu apagar essa parte aqui. Epa. Isso aqui é a F composta com a F inversa, que é quem? Raiz de X. Raiz de X. Mas quem que é a F de alguma coisa? A F pega qualquer coisa e eleva ao quadrado. Então isso aqui vai ficar o quê? Raiz de X dentro do quadrado. Então eu cancelo, sobra só o X. Então, ou seja, a F composta com a F inversa de X sobra somente o argumento. Ok? Então é como se nada tivesse acontecido. Você fez e desfez alguma coisa. Ok? Por isso que eu falo de composição antes de falar da inversa. Agora, o que tem de importante nisso em questão gráfica? Okay. Detalhe, é sobre o domínio e a imagem, né? O domínio da inversa é a imagem da original, e o contrário, a imagem da inversa é o domínio da original. Okay? Você só troca domínio com a imagem. Okay? O gráfico de uma função inversa. O que significa o gráfico, geometricamente falando, sobre qual é a propriedade que o gráfico de uma função inversa tem? Deixa eu ver qual que é a original aqui, não falei não, né? Aqui, não, tá falado aqui. Suponha que esse gráfico de azul aqui é o gráfico da minha F. O gráfico da inversa é simplesmente nós fazermos um espelho, né, com respeito a essa diagonal principal, com essa diagonal aqui, y igual a x, né? Então, eu pego essa daqui e faço isso aqui, ó. Okay? Uma outra forma de nós fazermos é pegar a função e pegar o gráfico e fazer assim, ó. Você desenha lá o x e o y num papel, faz o gráfico da função. Se ela for injetora, aí ela tem inversa. E aí você faz isso aqui, ó, com o papel. Você está com o papel aqui, você faz isso. Quando você fizer isso, você vai olhar o gráfico da inversa da função. Então é isso que aconteceria se eu pegasse esse papel e fizesse assim, ó. Essa parte de azul viria para cá. Okay?
Então, geometricamente falando, o gráfico da inversa é o espelho do gráfico da função com respeito, e o espelho é o meu eixo, esse eixo aqui, y igual a x. Beleza? Essa é a... E aí tem algumas formas para nós encontrarmos função inversa. Deixa eu só falar aqui sobre essa parte de ser possível encontrar a inversa ou não. Aqui. Vou fazer o seguinte aqui. Esse camarada aqui. Isso aqui vai ser o meu espelho. Ok. Olha para essa função aqui, ó, x ao quadrado. Não vou fazer ela tão perfeita aqui não. F de x igual a x ao quadrado. Ok? Qual que é a inversa dessa função, da função x ao quadrado? Que vocês acabaram de falar. Algebricamente falando, qual que é a inversa dela? É a raiz de x, ok? Agora, vamos fazer aqui o gráfico da função raiz. Okay. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse gráfico aqui, ok? E eu tenho que fazer um espelho com respeito à diagonal principal, ok? Isso equivale ao pegar o papel e fazer assim, ó, esse movimento, ok? Então vamos pegar isso aqui e vamos fazer esse movimento aqui, ó. O que vai acontecer? Vamos desenhar aqui de amarelo. Se eu simplesmente for fazer esse movimento, vai gerar isso aqui, ó. Ok? Então, a partir desse movimento eu gero isso aqui. Ficou um pouquinho aberto aqui. Deixa eu tentar fazer de novo aqui. Aqui, pra cá. Mais ou menos aqui. Ok? Aí a pergunta é, isso aqui, essa curva amarela, é gráfico de função? Sim ou não? Não é gráfico de função. Geometricamente falando, por que não é gráfico de função? Simplesmente se eu pegar a reta vertical aqui e passar, a reta vertical, ela vai encontrar em mais de um ponto, ok? Ela vai cortar aqui em mais de um ponto. Cortou aqui e cortou aqui, ok? Mas por que? Então isso aqui não é gráfico de função. Isso significa que se essa daqui é a minha f, não existe a f inversa dela. Porque senão ela teria que ter esse gráfico, mas isso aqui não é gráfico de função. Mas isso aqui está ocorrendo por quê? Isso aqui está ocorrendo por quê? Porque essa função x ao quadrado, ela é injetora, sim ou não? A função x ao quadrado é injetora, sim ou não? Não é injetora, né? Baseado no que a gente viu agora há pouco. Okay. Por quê? Porque quando eu traço aqui uma reta horizontal, eu vou cortar o gráfico em 2 pontos, ok? Então, toda vez que eu tiver uma função que não é injetora, não tem como eu invertê-la, ok? Mas espera aí. Mas a gente não inverteu a x ao quadrado e o resultado não era a raiz de x? Então o que tem de errado? Vocês entenderam a questão? Como que eu faço para
poder trabalhar com a inversa de x ao quadrado. Como que eu faço para poder trabalhar com a inversa de x ao quadrado? Ó, quem der uma resposta boa aí vai ser presenteado também. Dependendo da resposta. Bom, deixa eu dar os pontos para mim então. O fato é, o que eu tenho que fazer para que essa função seja injetora? Uma coisa que eu posso fazer, quando y assumir valores positivos, y. O y, bom, eu não sei, é y que você está falando ou é x? O que eu tenho que fazer, essencialmente? Eu tenho que apagar um desses ramos aqui, ó. Porque quando eu apago um desses ramos aqui, aí beleza, aí a minha função passa a ser injetora. Ok? No caso da inversa. Isso, aqui no caso da inversa, quando, né, y assume valores positivos. Ok. Ok. Vou dar um meio pontinho. Esse daqui. Ela está falando que, nesse caso aqui, fica só esse ramo aqui, né? Aí a questão é, como que eu vou deixar só esse ramo aqui? Como que eu vou deixar só esse ramo? Aqui. O que eu tenho que apagar para ficar só com esse ramo? Para isso aqui, para essa parte aqui de baixo sumir, e isso aqui ser gráfico de função inversa. Aqui. Então, agora isso aqui é gráfico de função. Né? Mas para eu gerar isso aqui nesse movimento, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter somente um desses ramos. Então, por exemplo, somente esse aqui, ó, por exemplo. Se eu tiver somente esse aqui e não tiver essa outra parte aqui, aí acabou. E aqui. Ok? Se eu tiver só essa parte aqui. Mas isso aqui é o quê? Essa daqui é a função x ao quadrado somente para x maior ou igual a zero. Uma forma de eu escrever essa função é o seguinte, eu faço assim, ó, f, dois pontos, aí eu coloco o domínio, que é, eu posso colocar assim, ó, de zero para frente, de zero até mais infinito, coloco o contradomínio, tanto faz, que é condomínio a imagem, aí eu coloco outro tracinho aqui, um palitinho aqui, aí eu coloco aqui o x, e aqui eu coloco a expressão x ao quadrado. Essa forma de você escrever, eu estou falando para vocês que vocês são matemáticos, né? Essa forma de você escrever a função é uma forma mais completa, porque você deixa explícito o domínio e o contradomínio. Então, nesse domínio de zero até mais infinito, essa minha função que tem essa expressão, que é x ao quadrado, tem esse gráfico. E aí é possível nós invertermos. Ok? Então a gente inverte e aí nós temos esse gráfico aqui. Beleza? Aí a questão eu poderia ter pego outro ramo aqui? Poderia ter pego outro ramo. Se eu pegasse outro ramo, né, o que ia acontecer? Eu ia ter só o ramo de baixo, não ia ter o ramo de cima. Seria a função novamente. Ok? Essa outra função seria quem? Se eu pegar aqui, ó, deixa eu desenhar aqui de amarelo. Se eu pegasse essa daqui, essa nova função seria x ao quadrado para x menor ou igual a zero. Isso aqui seria uma nova função. A inversa dela daria só essa parte aqui de baixo. Ok? E a f inversa, né, a expressão da f inversa de x seria expressão da f inversa dela
de x seria quem? Seria raiz de x, só que teria um menuzinho aqui, ó. Ok? Seria só essa parte de baixo. Seria raiz de x, só que com um negativo. Ok? Então, a inversa dessa função aqui é essa função aqui, menos raiz de x. Ok? Mas o fato é que é só um ramo que eu pego. Por isso que injetividade está associada à inversão de função. Se a função não é injetora, não tem como inverter. Por isso que a gente tem que saber quando é que uma função é injetora ou não. Ok? Como achar o gráfico da inversa de uma função injetora? Primeiro, escreva y igual a f de x, isole x nessa equação, escrevendo em termos de y, se possível. Né? E aí depois só trocar o valor de x por y. Eu deixei aqui alguns exercícios. Vamos pegar vamos fazer essa A aqui, só pra gente ir. Aqui, ó. Ok. Então, o que é para nós fazermos aqui? Ó, esboce os gráficos de f e sua função inversa usando o mesmo sistema de coordenadas. Indica o domínio e a imagem. Okay? Então, a gente vai fazer o gráfico da f e da inversa dela aqui. Acho que esse daqui já é suficiente. Okay? Beleza. Então, primeiro, quem que é o domínio dessa função? Ó, quem que é o domínio da f? Vamos olhar para a minha função f. Deixa eu escrevê-la aqui, às vezes está um pouco pequeno aqui para vocês. É raiz de menos 1 menos x. Ok? Quem que é a inversa dela? Bom, quem que é o domínio? Para eu encontrar o domínio, basta eu impor que isso aqui seja maior ou igual a zero. Então, eu tenho aqui, ó, menos 1 menos x maior ou igual a zero. Ok? Então, maior ou igual, passo o menos x para cá, fica x. Então, eu tenho x tem que ser menor ou igual que menos 1. Ok? Então, eu vou estar aqui, né? O menos 1 está aqui e o meu x tem que ficar só daqui, ó. Daqui para cá, e pode ser o menos 1 também. Então, o domínio é só daqui para trás. Então, beleza, deixa eu colocar aqui o domínio. Então, o domínio é de menos infinito até menos 1, incluindo o menos 1. Beleza? Quem que é a imagem dessa função? Vamos deixar a imagem para daqui a pouquinho. Vamos trabalhar com a inversa dessa função e o gráfico dela. Então, eu vou colocar aqui, ó, imagem de f. Okay? Daqui a pouquinho a gente coloca. Porque a imagem dela vai ser o domínio da inversa. Então, a gente vai trabalhar com a inversa, a gente olha o domínio da inversa e a gente vai saber que é a imagem. Beleza? Então, como que eu vou obter a inversa dessa função? Eu tenho aqui que y é igual a raiz quadrada de menos 1 menos x. Então, y é igual a raiz quadrada de menos 1 menos x. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o x aqui, ó. Vou isolar o x. Então, como é que eu faço para isolar o x? Vou elevar ao quadrado. Ok? Elevando ao quadrado, eu posso cortar aqui. Okay? Não preciso preocupar com o módulo, porque essa parte aqui já é positiva. Já é maior ou igual a zero. Então, aqui vai ficar y ao quadrado menos 1 menos x. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos x e jogar para cá, e esse y ao quadrado e jogar para lá. Então, vai ficar x daqui, menos 1 menos y ao quadrado. E está aqui, ó. Então, quem que é a minha expressão da f inversa?
Então, a minha f inversa de x é igual a... colocar aqui, ó, menos y ao quadrado menos 1. Então, essa daqui é a expressão da minha f inversa. Ok? Então, eu tenho aqui a expressão da minha f inversa e a expressão da minha f. Ok? Então, beleza. O que o exercício estava pedindo? Tá usando o meu sistema de coordenadas, indique seu domínio e imagem. Então, eu achei algebricamente a inversa. Agora nós vamos desenhar no mesmo plano coordenado as duas funções, a f e a f inversa. Ok? Então, deixa eu usar uma nova página aqui. Vocês estão aí? Esse exercício eu acho importante, viu? Esse aqui é um exercício muito bom. Porque ele é completo aqui na questão da inversa. Vocês estão aí? Como é que vocês estão? Vocês gostam de matemática? Acho que eu já falei isso, né? Eu tenho a impressão de que essa turma da matemática gosta menos de matemática que a minha turma da química. Beleza. A Bruna tá aí. Beleza. Vamos fazer o gráfico aqui. Essa questão é importante, ok? Como que eu vou fazer o gráfico de menos 1 menos x? Olha só, gráfico de raiz quadrada de menos 1 menos x. Vocês sabem fazer o gráfico disso aqui? F de x igual a raiz de menos 1 menos x. Vamos fazer o gráfico aqui. Quem é a função base que eu vou usar para fazer? Alguém sabe fazer o gráfico disso aqui? Nós já temos todo o insumo para conseguirmos fazer o gráfico disso aqui. Ok? Quem que é a minha função base que eu vou pegar aqui? Eu vou chamar aqui de g. Okay? G de x é igual a raiz quadrada de x. Okay? Eu consigo desenhar o gráfico da raiz quadrada de x? Nós já fizemos isso. Okay? O gráfico da raiz quadrada de x é algo desse tipo aqui. Tem só um ramo para cá. Ok? Então, beleza. Agora, como que eu vou perturbar essa função aqui de tal forma a gerar essa daqui? A primeira coisa que eu vou fazer... Okay? Se eu estiver olhando aqui, ó, o gráfico da raiz quadrada seria algo desse tipo. Eu não vou colocar aqui agora, não. Porque depois não tem como apagar. Vou deixar resquício. Então, o gráfico da raiz cúbica é isso aqui. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou alterar, eu vou colocar um menos aqui. Então, se eu colocar um menos aqui, olha, menos aqui, para ficar mais próximo desse aqui, eu tenho que colocar um menos aqui dentro. Ok? Colocando um menos aqui dentro, o gráfico da g de menos x, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma reflexão aqui. Então, o gráfico vai ficar assim, ó. Vai ficar só essa parte, daqui para cá. Ok? Agora, como que eu saio daqui e chego aqui? Eu vou ter que somar no x, como aqui é negativo e aqui é menos 1, então eu vou ter que somar 1 aqui. Vamos calcular o seguinte, é isso aqui que eu estou dizendo. Vou colocar de azul aqui. G de menos G de menos x mais 1. Então, G de menos x tem esse gráfico amarelo. Então, só que no lugar do x, note que esse menos aqui, ó, tá aqui ainda, ok?
Mas no lugar do x e somente do x, eu estou colocando quem? X mais 1. Por quê? Porque quando eu faço isso, o que acontece? Como é que se eu desenvolver isso aqui vai ficar como? Isso aqui vai ficar raiz quadrada. Quem que é a g disso aqui? Isso aqui é raiz quadrada de menos que multiplica x mais 1. Isso aqui é a raiz quadrada de menos x menos com menos 1. Ou seja, para deixar igual, a raiz quadrada de menos 1 menos x. Isso aqui é exatamente a minha f. Ok? Então, para eu gerar minha f, eu tive que somar 1 aqui dentro. Ok? Mas g de menos x é esse amarelo. Quando eu somo 1 aqui dentro do x, o que acontece quando eu estou somando? Quando eu estou somando, eu tenho que voltar a função. Quando eu somo uma unidade, eu estou voltando a função. Ok? Então, eu volto uma unidade para trás. Então, o gráfico da minha função, ela fica mais ou menos assim, ó. Se isso aqui for 1, ela vai ficar assim. Então, esse é o gráfico vermelho que eu vou fazer. Ok? Então, ele começa aqui, ó, a partir do 1, do menos 1, né? Vai passar por esse ponto aqui. Então, ele faz isso aqui, ó. Ok? Note que o domínio... Aqui, ó, essa aqui é a minha função. Note que o domínio da minha função... Aqui. O domínio da minha função é de menos infinito... Aqui é aberto, ó. Coloquei fechado, aqui é aberto. É de menos infinito até menos 1. Ok? Então, é de menos infinito até menos 1. Então, é só... Esse daqui é o menos 1. Ok? De menos infinito, de menos 1 até menos infinito. Aqui. Daqui para cá. Então, esse é o domínio da função. Note que o gráfico, do jeito que nós desenhamos, coincidiu com o domínio da função. Ok? Beleza. Agora, como que seria o gráfico da inversa dessa função? Deixa eu apagar aqui o... Então, deixa eu colocar aqui o menos 1. Como que seria o gráfico dessa inversa? Eu vou passar aqui, ó, um espelho. Okay? Essa daqui é a reta diagonal na qual eu tenho que espelhar-me a minha função. Então, o gráfico da inversa dela seria uma função que fosse espelho aqui, ok? Agora, quem que é o gráfico quem que é a inversa da minha função? Ah, tá lá na outra página, né? Quem que é a minha inversa? A minha inversa é essa daqui, ó, menos y ao quadrado menos 1. Nós conseguimos desenhar o gráfico dessa função? Menos y ao quadrado menos 1? Tranquilo, né? Olha só. Aqui. Olha só, eu pego aqui. Só uma ideia, né? Eu começo com a y ao quadrado, ok? Y ao quadrado, parábola para cima. Aí eu coloco o menos aqui, a parábola fica com concavidade para baixo. Aí eu tiro uma unidade, eu desço a parábola, ok? Eu desço a parábola. Então, se eu for desenhar essa parábola aqui, então a parábola vai ficar assim, ó, ok? A partir aqui, para cá e para cá. Onde esse ponto aqui é o ponto menos 1. Ok? Então, esse daqui é o gráfico dessa função. Agora, tem um detalhe aqui que eu tenho que fazer. Tá? A princípio, o gráfico da inversa é isso aqui, mas tem um detalhe que eu tenho que fazer. Alguém quer falar alguma coisa útil? Esse aqui valendo 1 ponto.
Não pode deixar dois quadrantes. Por quê? Valendo um ponto tem que perguntar, né? Não, aqui não tem problema, né? Cortar o- assim, se for o argumento olhando só para cá, né? O fato alguma coisa a gente vai ter que cortar aqui, ok? Mas a pergunta é quem é o domínio da minha f inversa? Quem é o domínio da minha f inversa? Essa é a questão. Eu deixei a imagem da f para achar pelo domínio, mas eu tinha que ter pensado lá. Deixa eu colocar aqui, ó. Quem que é o domínio da f inversa? Porque a questão pode ser que eu tenha que tirar uma parte aqui ou essa parte daqui. Eu preciso saber qual é a parte que eu tenho que tirar. E aí a questão o domínio dessa função aqui é a imagem dessa. É a imagem dessa função. Quem é a imagem dessa função? Valendo meio ponto, só para me falar quem que é a imagem dessa função aqui. Alguém tem alguma ideia de como calcular a imagem? Bom, a questão é o seguinte. Olhe para essa função, ok? A minha f. Se fosse só isso aqui, ó, opção H, raiz de x, quem que seria a imagem dela? Quem que seria a imagem dessa função? Dessa função aqui. Olha só. Olha só para essa função, raiz de x, olha para o gráfico dela e fala quem é a imagem dessa função. Como que eu encontro a imagem da função? Geometricamente falando, eu vou ver onde é que ela faz sombra no eixo y. Onde ela faz sombra no eixo y, daqui para cima. Ok? Não é verdade? Então, quem que é a imagem? É qualquer número maior ou igual a zero. Qualquer número maior ou igual a zero que você imaginar, você consegue encontrar um x e quando você joga aqui, esse é resultado do número que você pensou. Então, a imagem é sempre maior ou igual a zero. Agora, olha para cá. Eu calculei o domínio, foi de menos infinito até menos 1. Quando eu jogo qualquer número x que está nessa região aqui, eu consigo gerar qualquer número positivo? Isso. Consigo gerar. Se você imaginar o 73, existe um número x que quando você joga um número x que está nessa região, que quando você joga aqui e tira a raiz quadrada, dá o 73. Ok? Então, moral da história. A imagem dessa minha função f é o conjunto dos números reais positivos, incluindo o zero. Então, essa daqui é a imagem. Okay? Então, é os reais positivos, incluindo o zero. Ok? Então, essa aqui é a imagem, é os reais positivos. Agora, a imagem da minha função, por isso que eu tenho que calcular lá a imagem. Okay? A imagem da minha função
é o domínio da inversa. Então, o domínio da inversa são os reais positivos. Okay? Aí tudo depende de que jeito que está essa função aqui. Ó. Você tem que calcular a imagem dela do jeito que está aqui. Descobriu a imagem daquela minha função, ela é o domínio da inversa. Aí eu vou chegar aqui na inversa. E eu sei que o domínio da minha função inversa, que está aqui, ok? O domínio dela é dos reais positivos, ok? De 0 para frente. Isso significa que eu tenho que chegar aqui, aí sim. Isso é argumento para eu chegar e falar, olha, não tem gráfico que está por aqui, ó. Por quê? Porque o gráfico dela é só para x maior ou igual a 0. Então é só essa parte aqui que eu vou pegar. Então ela é uma parábola com concavidade para baixo, descida uma unidade, só que eu pego só esse ramo aqui. Por quê? Porque o domínio da inversa é a imagem da original e eu calculei a imagem lá. Ok? Então vamos fazer esse gráfico aqui lá no próximo. Então como é que vai ficar? Vamos colocá-lo aqui de amarelo. Okay. Então vai ficar o seguinte, ó, aqui é uma unidade, ó, menos 1 na verdade, né? Então o gráfico da minha função vai fazer o seguinte, ó, parábola, ok? Vai passar, então vai passar por aqui, ó. Passar por aqui, vai fazer uma parábola, vai fazer o seguinte, ó. Fazer assim. Mais ou menos isso aqui. Agora olha, nós havíamos construído o gráfico dessa função, beleza, ok? Raiz quadrada, né? Eu começo ela para cá, depois mando para cá, depois translado. Aí gerou essa daqui. E depois, aí nós encontramos o gráfico, ou nós encontramos a expressão da inversa, que está lá atrás, na verdade, né? Não está aqui. Nós encontramos a expressão da inversa, que é essa daqui, e aí nós fizemos o gráfico. Nós descobrimos o domínio dela, que é a imagem da outra, fizemos o gráfico. E o gráfico disso aqui. E note que, mesmo nós tendo feito isso aqui completamente separado uma coisa da outra, quando a gente coloca no mesmo plano cartesiano, nós vemos que existe um espelho aqui, né? Existe que uma reta, essa daqui é o gráfico da f, essa daqui é o gráfico da f e essa daqui é o gráfico da inversa. E note que elas são o espelho uma da outra com respeito à minha diagonal, que é y igual a x. Okay? Então, eu havia apresentado para vocês essa propriedade geométrica do gráfico da inversa, que ela é o espelho com respeito à diagonal. Mas aí a gente fez agora um exemplo, né? E colocamos os dois gráficos aqui e a gente vê que funciona o negócio. Beleza? Eu acho que esse exemplo aqui é completo, ok?